Fala pessoal, beleza? Pedro Carneiro aqui na área. Galera, no vídeo de hoje aí quero trocar uma ideia com vocês, uma ideia sincera com vocês, referente a thumbnail aí do vídeo. Fui mandado embora. O que eu aprendi com esses quase 20 anos de CLT? Primeiramente, é um vídeo aqui que pensei muito em fazer, inclusive gravei já uma versão dele, coisa de uns 2 meses atrás, mas eu não subi, porque quando eu gravei esse vídeo eu tava com um certo nível de raiva e estresse, e aí eu não quis me comprometer ali, porque eu acabei, acho que, passando dos limites com as coisas que eu falei. Hoje aí já passou alguns meses desde o ocorrido, e aí eu tô com mais tranquilidade para falar aqui. Galera, no mês de abril teve um feriado prolongado aí, se eu não me engano, de 2 dias, quinta e sexta, algo assim, segunda e terça, agora eu não vou me recordar muito bem. E logo após eu voltar desse feriado prolongado, eu fui dispensado. Eu não vou aqui pagar de santo, eu sei que muitas das vezes as pessoas vêm na internet, fazem vídeos e conteúdos, dizem que, nossa, eu fui mandado embora, meu patrão é um crápula, não sei o que, não vou me fazer de santo como se eu fosse sempre um inocente, e por isso fui injustiçado pela humanidade ou pela empresa, não foi. Eu sou um cara que sempre fiz muita brincadeira, fui um cara muito brincalhão no ambiente de trabalho e brincava muito com o pessoal, às vezes até passava do ponto um pouco nas brincadeiras. Eu faço isso até no meu ciclo social, às vezes eu passo um pouco do ponto. Mas eu sou um cara também que tem maturidade de entender que errei e sei pedir perdão. Eu sei quando passei dos limites e peço perdão para as pessoas. Mas aqui não vou falar também que eu sou 100% o vilão da história, que as pessoas também nos magoam, as pessoas também fazem brincadeiras, mas muitas das vezes as pessoas não têm essa maturidade de pedir desculpa. Pedir desculpa é uma dádiva, eu vou dizer assim, não vou dizer que é uma atitude, vou dizer que é uma dádiva, porque são poucos os que pedem desculpa. Mas vamos lá, o que eu aprendi nesses quase 20 anos de CLT aí? Primeiro ponto, antes de explanar isso, queria dizer que eu sou um cara que nunca quis trabalhar. Quando eu era mais novo, tava lá na minha adolescência aí, os 14, 15 anos, eu não tinha a mínima vontade de trabalhar. Sempre gostei muito de jogos online, computador, essas coisas. Tinha a mínima vontade. E a família, parente, amigo, familiar, meu pai mesmo, o pessoal sempre falava sobre trabalho e eu nunca queria trabalhar, eu tava nem aí pra isso. Tanto que uma vez, né, meu irmão já trabalhava, eu tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho que eu, e ele tinha uma banda de punk rock na época, e o baterista dessa banda trabalhava em uma gráfica de acabamento. Aí esse baterista falou pro meu irmão: fala pro seu irmão vir aqui trazer um currículo que a gente arruma alguma coisa pra ele. E eu falei que iria, mas eu fui lá num dia à tarde, assim, sem preparo nenhum, fui tudo desarrumado, sem currículo, sem nada. Chegando lá, dei respostas vazias, não mostrei o mínimo de interesse no trabalho, justamente para não trabalhar. E o pessoal falou: o patrão falou: vou entrar em contato. Mas não entrou em contato, foi nunca. Mas até aí tinha dado certo o meu plano, né? Que não era trabalhar. Isso em 2007. Só que nessa época foi uma época bem conturbada da minha vida, por assim dizer. Minha mãe, ela estava num processo de divórcio do meu pai nessa época. E passamos por alguns problemas e atritos familiares ali. E nessa época minha mãe tinha ido no advogado. E saindo do advogado, na frente do advogado, eu acompanhei minha mãe. Tinha um estabelecimento de contabilidade. Lá tinha uma plaquinha minúscula assim no vidro: fazemos currículo. Minha mãe bateu o olho naquilo ali: não, vamos fazer um currículo para você agora. Foi eu e minha mãe para lá, fizemos o currículo. Mas o cara era um gênio do currículo. Nem sei quem era o cara, não lembro nem mais da feição, nem o nome dele. Mas aquele cara ali é realmente um gênio do currículo. E por que eu digo que o cara era um gênio do currículo? Porque o cara perguntou: o que você fez? Eu sou um curso básico de informática, Excel, Word, digitação, mas aquelas coisas bem básicas que todo mundo faz na época de escola. Você acaba ganhando através de umas parcerias na escola, um cupom de desconto em escola, ou tantas aulas grátis. Foi o que eu tinha feito, mas o cara montou de um jeito bonito assim. Minha mãe ali pagou por aquele trabalho. Fizemos algumas cópias, tinha um mercado grande na época, perto de onde a gente fez esse currículo. Entreguei um currículo lá e nessa mesma rua, olha só a coincidência, desse mercado, desse escritório de contabilidade, mais umas 15 quadras para frente, tinha lá essa gráfica do amigo do meu irmão. Lá ainda minha mãe falou: aproveita que você tá aqui, desce lá, entrega o currículo. Eu falei: vou, né? Provavelmente já fui uma vez sem interesse, quem
diz que eu vou conseguir agora. Fui lá, cheguei lá, entreguei o currículo, meu currículo tá muito bem montado, o cara olhou. O que você vai fazer agora? Eu tentei fugir, falei, rapaz, eu vou fazer coisa de escola, eu tenho compromisso, eu tenho que estudar pra prova. Tinha nada, só não queria trabalhar. O cara falou, não, começa agora. Começa agora. E comecei. No outro dia, tive que voltar cedo lá. Ele falou, não, pode voltar, pode voltar. E o horário de trabalho era das 7h30 às 18h, com 1h30 de almoço. E voltei. Rapaz, isso foi acho que numa quarta-feira. Se eu não me engano, foi em março de 2007. Que eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego. E eu já tinha feito uns bicos de entregar panfleto na rua, algumas coisas assim, mas nada de emprego mesmo, registro em carteira. E voltei ali, fui na terça, fui terça, quarta, quinta e sexta. Rapaz, mas foi a melhor coisa que aconteceu pra mim na época, porque me transformou da água pro vinho, 100%. E por que eu digo isso? Porque toda aquela falta de vontade que eu sempre disse pra vocês, essas coisas, rapaz, parece que sempre, não é à toa que a gente vê muito meme, figurinha na internet que diz que a solução pra reclamação, pra um monte de problema aí é o trabalho, e eu concordo com isso, porque através daquele emprego ali, na próxima semana, eu tava indo muito motivado, tava acordando cedo, chegava meia hora antes e trabalhava com afinco. E o primeiro pagamento, na época, meu salário, acho que se eu não me engano, era R$ 250 na época, meu primeiro salário, e eu vim, não vou falar que eu passei fome, assim, essas coisas, mas na época, como eu disse, minha mãe tava se divorciando, tinha já se divorciado do meu pai, o meu pai já não morava conosco, meu irmão tinha, que é o que eu falei que é 3 anos mais velho, tinha casado, saído de casa nessa época. E morávamos só eu e minha mãe. E, cara, era muito difícil. Mesmo quando meu irmão não tinha saído de casa, tava morando com a gente. Eu, meu irmão, minha mãe. Era difícil, as contas apertadas. E eu era aquela pessoa que não passava fome, como eu já disse. Minha mãe e meu pai ali, mais a minha mãe, né? Sempre representaram ali. Nunca deixou a gente passar fome, assim. Que eu me lembre disso, né? Nunca passamos fome, mas era muito apertado, gente. Né? Eu não tinha condições. Minha família não tinha condições se eu quisesse, assim, igual agora. Eu tô gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira, 3 horas da tarde. Se eu quiser sair agora para comprar uma Coca 2 litros ou um refrigerante 600 ml ali, eu poderia fazer isso. Eu não conseguia fazer isso, não dava para fazer isso. Era raras as vezes que tinha um recurso para fazer isso. Então, peguei aquele primeiro dinheiro ali, como eu não trabalhei um período do mês inteiro, peguei acho que R$ 75, a primeira grana que eu peguei na mão, mas foi a primeira grana que eu peguei na minha mão, assim, que era minha, suor do meu esforço. Cara, aquilo ali foi como se eu tivesse ganhado na loteria. Comprei biscoito, salgadinho, coisa simples assim, que pode não ter valor para algumas pessoas, mas aquilo ali foi algo que virou a chave na minha cabeça. No próximo mês sempre trabalhando e tentando fazer o melhor. Passou-se alguns anos trabalhando ali, eu dando o meu melhor, e a empresa que eu trabalhava tinha alguns problemas, o patrão atrasava salário, teve problemas, vezes de ficar 3 meses trabalhando sem salário, fazíamos muita hora extra, não recebia hora extra era fora da folha de pagamento, mas mesmo assim eu trabalhava firme, trabalhava forte, sempre trabalhando firme ali, trabalhando muito, o pessoal até falava comigo assim, rapaz, você mete marcha, você trabalha demais, pra que isso? O patrão não paga o salário, o patrão atrasa, não paga hora extra. E você trabalhando, você tá perdendo tempo fazendo isso. Não compensa ser assim. Vira você fazer o que todo mundo faz. E eu falava, sempre disse assim pra eles. Eles podem não estar vendo, mas tem alguém que está vendo. Meu Deus está vendo. E isso é o que me move. Meu Deus sabe. Se meu patrão não vê, pelo menos meu Deus está vendo. Nesse mesmo ano que eu comecei a trabalhar, eu me converti ao cristianismo. Comecei a frequentar uma igreja evangélica. E estou nela até hoje, firme na mesma congregação, já faz quase 20 anos aí. E eu nem sabia daquele texto que diz que você tem que fazer tudo como se fosse para Deus. E eu fazia, vou deixar a referência do texto aí na edição. Eu nem sabia desse texto. Eu só tinha essa motivação dentro de mim. E trabalhei muitos anos ali. Inclusive, desses muitos anos, foram acho que 6 anos ali. Desses vários anos que eu trabalhei ali, teve uma situação que foi um tanto quanto complicada. Que eu trabalhei acho que um ano e pouco sem registro. Uma funcionária que trabalhava lá saiu, pôs a empresa no pau. Foi fiscal do Ministério do Trabalho lá. Constatou que estávamos sem registro. Aí que eu fui registrado. E lembra que eu falei, sempre trabalhando muito e sem registro, sem reconhecimento. Aí que eu fui registrado. E eu era aquele Severino, fazia tudo, varria, limpava, fazia tudo. Tinha um pessoal lá que tinha preguiça de trabalhar, fumava o tempo todo, conversava o tempo todo. Esse pessoal operava a máquina. Quando eu entrei, eu era o Severino ali, mas
não mexia com máquina. E o pessoal, pra ficar vagabundando quando o patrão não tava, pra ficar fumando cigarro conversando, e eu, iniciante, novo, né? Tanto que a gente vê muito meme na internet sobre isso, né? O pessoal, esse é novo no emprego. Tem até uns memes na internet da formiga, que tem aquela formiga que leva uma folha gigante, enquanto as demais levam uma folhinha pequenininha assim, tem aquela formigona levando a folhona. E eu era essa formigona da folhona. Aí o pessoal falou, vem aqui, vou te ensinar a mexer na máquina. Quer? E eu quero, abraçava tudo. Quero, vou aprender sim. E fui aprendendo a mexer nas máquinas pro pessoal me deixar fazendo o trabalho deles. E eles ficavam vagabundeando. E eu ganhava lá o salário de severino, de iniciante lá. E o pessoal, que é operador de máquina, ganhava o dobro do que eu ganhava. E eu fazia a mesma coisa com o tempo, eu aprendi. Fazia muito bem a operação da máquina ali. Só que eu não ganhava o salário de um operador. O pessoal ali gostava de vagabundar, ganhava o salário e eu fazia o serviço deles. E eu não tinha essa malícia. Por isso que tem muita gente que diz que o jeitinho brasileiro, o país é tem muito essa artimanha, essa vagabundagem intrínseca do cidadão. Porque é o pensamento da nossa sociedade, esse negócio, esse jeitinho sem vergonha de ser. Só que eu não queria me dobrar a isso. Eu não queria ser mais um. Depois de um tempo, ali uns 3 anos de firma, eu percebi essa malandragem, mas eu não queria virar mais um deles, que eu não... Primeiro que eu não entrei no cristianismo, não aceitei a Cristo, na minha visão de mundo. Se você não é cristão, não acredita nisso, eu respeito sua opinião aí, mas eu acredito que esse é meu lema de vida, isso é o que me norteia. Eu não posso, como um cristão, ser um cara maldoso, um cara que faz as coisas por fazer, que engana meu patrão, mesmo meu patrão me enganando, porque Deus tá vendo essas coisas. Então eu sempre trabalhei firme, trabalhava ali com afinco mesmo. Até que um desses operadores de máquina brigou com o patrão, saiu da empresa, e o patrão chegou em mim e falou, você sabe rodar a máquina aí, já vi você rodando a máquina aí, assume o lugar dele. Eu falei, se você ajustar meu salário pro salário dele, eu assumo. E assumi a máquina ali, fiquei um bom tempo. Aí o operador da máquina principal, eu trabalhava com corte vinco, que é uma máquina que corta papel. Eu trabalhava numa máquina menor, aí o operador da principal saiu da empresa também e eu assumi a máquina principal da empresa. Fiquei ali uns 3 anos na frente da máquina. Nesses meus 6 anos, um pouco mais de 6 anos ali nessa empresa. Aí o patrão, com todos esses problemas de não pagar direito e tudo mais, eu tô explicando como foi minha jornada, antes de explicar o que eu aprendi com esses anos de profissão, com esses quase 20 anos de CLT. Eu tô dando um pano de fundo pra vocês. Aí, mesmo com todos os problemas de não receber hora extra, salário atrasado, que eu falei que tinha ali, passado esse período aí, 6 anos e pouco de trabalho, meu patrão, meu antigo patrão, meu primeiro patrão, arrendou a empresa e os maquinários pra uma outra gráfica. E o pessoal ali me chamou pra trabalhar com eles, mas eu não quis ir, o pessoal que arrendou, porque tinha tido um desentendimento com esse dono que arrendou dessa outra gráfica, e eu não quis ir. Voltei pra casa, e isso eu lembro como se fosse hoje. Foi no dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 8 de junho, e foi no dia 8 de junho, numa sexta-feira. 8 de junho de 2012. 8 de junho de 2012, numa sexta-feira, se eu não me engano. Foi quando eu saí da empresa ali, cheguei em casa, dei a novidade pra minha mãe. Já sabia que isso ia acontecer, né? No caso, minha mãe já sabia. Eu falei, mãe, saí da emprego dela, o que a gente vai fazer agora, Pedro? Que era só eu e ela, né? Porque era muito difícil. Era aluguel, as contas tudo divididinho, sobrava pouco dinheiro pra mim nessa época. Com muito esforço, comprei a moto, tirei minha carta, comprei a motinha. Então pagava a parcela da moto, pagava algumas coisas, sobrava... Cara, se sobrasse R$50 no bolso livre, pra mim era muito. Mas eu vivia feliz, assim, porque eu comecei a conquistar minhas coisas, por mais que fossem poucas. Eu tava vivendo uma fase da minha vida ótima, tendo que reclamar não. Falei assim pra minha mãe, eu só volto a trabalhar, mãe, nesse segmento da gráfica, porque como já tinha 6 anos e meio ali, já ouvi muita história de gráficas ruins, nesse mesmo padrão da primeira que eu trabalhei, de salário atrasado, sem hora extra. E eu ouvi alguns boatos de algumas que pareciam ser boas. Falei pra minha mãe, só volto a trabalhar se for na gráfica A, não vou dizer aqui nome de ninguém, de empresa nenhuma aqui, que a ideia não é denegrir a empresa, ex-patrão nem nada, mas eu disse assim pra minha mãe, volto a trabalhar nesse segmento apenas se for na gráfica A ou na gráfica B. Em uma das duas eu volto. A minha mãe falou, tudo bem. Isso numa sexta-feira, dia 8 de junho. Aí, se eu não me engano, na quinta-feira da semana seguinte, na quinta-feira, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No dia 14, não deu nem uma semana fechada depois que eu saí dessa primeira empresa. Esse meu primeiro patrão que arrendou a firma falou, o dono da firma A, lembra que eu falei que entraria ou na A ou na B? O patrão da firma A aqui quer falar com você. Vai lá hoje. Eu falei, hoje pra mim não dá. Isso era de tarde, numa quinta-feira. Amanhã eu vou lá. Nessa sexta-feira, no dia seguinte, fui nessa outra empresa, que era uma das que eu iria trabalhar se fosse me dada a oportunidade. Fui lá, cheguei lá, não levei currículo nem nada, sentei pra conversar com ele, ele falou assim, já sei quem você é, já sei do seu trabalho, quer trabalhar pra mim? Falei, sim, vamos.
Fui lá trabalhar, comecei a trabalhar ali, isso lembro que eu falei, foi uma semana depois. O meu ex-patrão falou que ele queria falar comigo na quinta, eu fui na sexta lá falar com esse patrão e comecei a trabalhar no domingo, não fiquei uma semana parado. Aí no domingo eu fui pra mexer com uma máquina que eu nunca vi na minha vida. Galera, não estranha não, de boneco, tô deixando meu cabelo crescer e o negócio tá meio bagunçado aí, ó. Eu tô tentando acostumar ali pra trás, que tô usando um boné pra dar uma segurada. E fui nesse domingo aí pra mexer com uma máquina que eu nunca vi na minha vida. Nunca relei a mão, que é uma máquina de flexografia. Ela tem uma bobina de papel gigante, prende na máquina. Aí essa máquina desenrola essa bobina, passa na impressão, ela imprime os desenhos, a cor da sacola. Com esse mesmo rolo de papel contínuo ainda, ela vai se dobrando e colando e a máquina vai cortando, já sai a sacola pronta. Essas sacolas ecológicas de papel. Nesse modelo aqui, ó, vou até mostrar pra vocês. Essas sacolas assim de papel, ó, que tem em shopping, todo quanto é tipo de loja, com alça de papel torcido. Nunca tinha mexido com isso. Fui lá no domingo, trabalhei domingo, segunda, terça, acompanhando o rapaz. Quarta, uma máquina que eu nunca mexi. Na quinta, o patrão falou pra mim, ó, o rapaz, que funcionava assim, o rapaz que operava essa máquina, ele não trabalhava nessa gráfica. Ele tinha uma empresa com o tio dele e ele saía após as 18 e vinha pra essa gráfica. E trabalhava até de madrugada, então eu entrava, acho que 4, 5 horas da tarde ali e acompanhava o operador dessa máquina até 2, 3, 4 horas da manhã. E fui domingo não tinha esse esquema. Domingo esse rapaz trabalhava também, mas ele ia de manhã, das 7h30 até 3, 4 da tarde, 5 da tarde, ou mais se precisasse. Aí trabalhei domingo o dia inteiro com esse cara, segunda nesse esquema das 4 da tarde ali até a madrugada. Então domingo, segunda, terça e quarta nesse esquema. Na quinta, o patrão falou, ó, o rapaz não vem hoje, eu preciso de ajuda, você consegue ligar a máquina, pôr tinta, pôr pra rodar? Por isso eu falei, consigo, eu prestei muito bem atenção no que o rapaz fez. E nesse dia eu rodei 20 mil sacolas. E isso era praticamente um pouco abaixo ali do que o profissional da máquina fazia. E eu fiz ali com menos de uma semana de experiência. E aí que começam os problemas. Guarda essa informação, que quando eu falar aqui que eu aprendi com esses 20 anos, eu vou voltar a partir daqui. Não, partir um pouco antes, mas isso aqui vai ser um ponto crucial. Então passou esse tempo ali, aconteceu muitas coisas ali nessa empresa. Eu entrei nela em 2012, trabalhei até o ano de 2019. Aí eu tive um problema ali nessa empresa e esse problema eu tenho que contar para vocês, mas eu vou contar na parte do que eu aprendi que é depois desse pano de fundo, que agora eu vou tentar sintetizar, que tá ficando muito longo o vídeo. Então, trabalhei até 2019 ali, saí dessa empresa, fiquei um ano fora. Nesse um ano fora que eu saí, eu pedi as contas da empresa por uma situação que aconteceu, e vocês vão entender mais pra frente. Fiquei um ano fora, com o acerto que eu peguei ali, perdi muito parte da acerto, seguro-desemprego, essas coisas, porque eu que pedi as contas, mas com o dinheiro que eu peguei ali desses anos ali, eu tava na época que o marketing digital ali tava muito famoso na internet, tudo que eu abria na internet tinha anúncio disso, eu entrei nessa piramidagem aí. Comprei um monte de curso, comprei site, comprei domínio, comprei tema, comprei plugin, eu tentei fazer tudo o mais profissional possível. Fiz canal no YouTube, que é esse canal aqui, que tem uns vídeos, se vocês voltarem uns vídeos aí atrás, vai ter vídeo tentando falar sobre isso. Fiz muita coisa. Fiquei nesse um ano tentando e gastando dinheiro com isso. Comprei curso, comprei tudo, pagava anúncio, pagava caro, 500, 700, R$ 1.000 por mês de anúncio, zero venda, foi horrível, uma das piores experiências da minha vida. Quando eu tava ali com última reserva de dinheiro minha ali, em conta, para conseguir manter as contas, me manter tentando fazer esse negócio do marketing digital dar certo, eu consegui fazer as vendas, eu fiz algumas vendas ali, através do WhatsApp, eu peguei uma estratégia, não foi de curso nenhum, olha que interessante, uma estratégia que eu vi num vídeo do YouTube, de você fazer um anúncio e puxava essa pessoa pro WhatsApp. Em vez de eu ficar criando conteúdo na internet para tentar fazer os clientes irem até o produto, eu criava um anúncio, pagava barato ali, vinha, acho que umas 10 pessoas em média conversavam comigo, mas ali eu ia sua lábia, tete a tete com a pessoa, tirando as dúvidas, oferecendo o produto, e ali eu consegui fazer algumas vendas. Mas eu já tava com fatura do cartão, desses anúncios, essas coisas, tudo chegando e eu não tava conseguindo manter, então precisava voltar a trabalhar. Nessa época, esse patrão que eu tinha pedido as contas, falou se eu não queria voltar. Falei que voltaria. Quando eu entrei, eu já tava operando uma máquina boa nessa empresa, ganhando um salário razoável lá, quando eu saí. Mas ele falou, você volta, mas você vai voltar de baixo, porque a máquina que você operava já tem operador. Eu falei, sem problema nenhum. Você vai voltar lombando o caixa lá num outro depósito da gente e tal. Eu falei, sem problema nenhum, eu volto. Em 2020 eu voltei. Mas eu ainda tava
tentando pagar minhas contas ali, voltar a ficar no azul para voltar para esse marketing digital, que eu pensava que o problema estava em mim, que não soube aplicar a estratégia certa, eu ainda queria investir nisso, então o patrão falava, vou te registrar, eu falei, não quero, porque eu queria não ter vínculo para qualquer momento que eu precisasse, eu sair ali e voltar pro marketing, caso eu fizesse o marketing dar certo. E fiquei sem registro ali 2020, 2021, fazendo uns bicos aí, e aí eu decidi que não ia dar certo esse negócio do marketing, que ia registrar. Eu aceitei o registro e voltei a trabalhar registrado. E sempre naquela mesma pegada que eu disse pra vocês desde o começo, trabalhando muito, entregando resultado. E nesse outro barracão, que era também situações que eu nunca trabalhei, trabalhava na parte de expedição, separando mercadoria pros clientes, no meio do estoque ali. Ali nesse setor, eu fui desenvolvendo também, fui me aplicando. Eles viram essa minha aplicação ali e tinham a parte da gestão do estoque ali, que era feita por uma menina e o pai dela lá, que a empresa contratou lá, uma moça e o pai, vieram começaram a aplicar algumas coisas para melhorar o estoque, que era tudo muito primitivo em Excel na época. E ali começou a andar o estoque dessa empresa. E eu era só um separador de pedido lá no meio da expedição. Mas eu ajudava muito essa moça que trabalhava lá, porque eu sempre trabalhei bem. E a moça, acho que percebia, né? Queria alguém que tinha a vontade de trabalhar, sempre me chamava para ajudar. E eu fui aprendendo. Essa moça saiu, o patrão tentou contratar mais umas 2 pessoas já da área de estoque, logística, essas coisas ali. As pessoas não deram certo, até o ponto que ele chegou em mim, meio contra gosto da líder, era uma líder que a gente tinha no setor lá de expedição, eu não vou falar o nome, mas era uma moça que tinha lá, e ela não se dava muito comigo, porque ela vinha com umas opiniões, ó, tem que ser assim, assim, assado, e eu questionava, mas por que você não acha que assim é eficiente? Vamos fazer de outro jeito, e ela não queria saber da sua opinião, o que você tinha para dizer, tinha que ser do jeito dela e ponto. E eu tinha uns conflitos com ela ali. Aí, meia contra gosto dela, tenho certeza. O patrão me chamou na sala e falou: ó, eu quero colocar você nessa posição, para você ser o gestor. Não era nem gestor de estoque, você ficar na frente do estoque ali, né? Eu falei: eu não tenho experiência, não tenho curso, não tenho faculdade, não tenho nada. Eu sou operador de máquina. Eu trabalhei mais de 10 anos nessa área de operação de máquina. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei nem mexer com Excel direito. Fiz curso disso mais quando eu tinha 10 anos. Rapaz, eu já tô aí com mais de 30. Eu não lembro dele. Não, eu sei que você tem potencial, vai. E assim fui. Quando eu assumi, era tudo na base do Excel. E a gente foi sempre se empenhando, porque eu já estava ali no meio de estoque. Tudo aquilo que eu via lá atrás, aprendendo com a moça, eu fui aplicando e fui vendo aquelas coisas que eu... Quem tá com a mão na massa ali sabe o que precisa mudar. E eu fui aplicando essas coisas. E o resultado foi vindo. Aí, em um belo momento, a empresa quis dar um passo a mais nessa parte de gestão, de controle de dados, contratou uma empresa terceirizada lá para ajudar a melhorar os processos da empresa para aumentar a lucratividade dela. E o estoque estava envolvido ali. Nessa época a gente trabalhava com mais de 4.000, acho que tinha cadastrado mais de 4.000 itens que a gente vendia, mas em estoque ele tinha por volta de 2.000, que a gente fala SKU, né? A linguagem técnica para isso. Mais de 2.000 itens ali, quando chegou essa empresa. E essa empresa chegou falando, ó, vocês precisam de processos assim, assim, assado. Nessa época que essa empresa chegou, a gente já estava começando a mexer com a plataforma de gestão de estoque, o controle de dados. Esse sistema já tinha na empresa, mas o estoque não estava dentro desse sistema. Quer dizer, nessa época ele já estava. Quando eu comecei era no Excel, mas a gente não usava esse sistema para controlar o estoque. A gente estava migrando do Excel para esse programa, para controlar o estoque dentro desse programa. E estava muito bem, funcionando muito bem. Essa migração foi feita comigo já na frente do estoque, mas lembra que eu não era nem responsável, nada do tipo. Eu era só, digamos assim, um puxadinho dessa líder da expedição. Aí quando chegou essa empresa, eles fizeram lá um mapeamento da empresa, falou quem é fulano, quem é ciclano, quem são as pessoas-chave aqui, importantes da empresa. Chegaram até mim e falaram, ele é o Pedro Uriel, Pedro Carneiro, e ele trabalha com estoque. Tá, mas o que ele faz? Ele que gere não, ele que vê as quantidades, ele que cria os endereços, ele que cria a necessidade de reabastecimento, de mudar a mercadoria de um lado para o outro, controla eram 2 armazéns de estoque, controla os 2 armazéns, ele que faz tudo isso. E o setor dele é como? Quem são as pessoas que lidera? Não tem liderado, não tem setor nem nada. Então não vai funcionar. Você tem que tornar esse cara um líder, um gestor. Olha a importância do que ele faz aqui. E eu tenho certeza que foi a contragosto do patrão. Espero até que ele esteja vendo esse vídeo aí. E se ele tivesse até coragem, eu não vou falar nome não. Se tiver coragem de falar embaixo, fala que foi. Não, já tinha essa vontade, não tinha não. Aí que começa o problema. Então a contragosto, porque ele nessa reunião aí de mapeamento, o cara que foi contratado para melhorar os processos,
Ele disse por várias vezes que eu tinha que desmembrar da expedição para ser um setor exclusivo. E ele tentou por várias vezes, não, faz junto, ele deixa ele fazer as coisas dele junto com os demais setores. Não, você tem que colocar esse cara separado, ele tem que ter uma equipe dele, liderado dele. Não, e ele tentou o dia inteiro ali dessa reunião, manter eu ali como puxadinho. E o cara bateu o pé firme, não. Devo muito a esse cara, porque graças a esse cara, pegou firme ali, conseguiu convencer o patrão a me manter não, na verdade, né, a me destacar ali, criar um setor pra mim. Eu consegui desenvolver muito ali. Rapaz, depois desse dia, que foi um divisor de águas ali, que desenvolveu-se o setor, que eu virei líder, que eu tinha uma equipe pra liderar, o resultado, assim, cresceu 300%, porque daí tudo que eu queria fazer com estoque, eu poderia designar uma equipe para fazer. E sempre entregando resultado. Aqui, galera, trabalhei na gestão desse estoque há uns 2 anos, de 2023 até 2025, agora em abril, quando eu fui mandado embora. Quando eu comecei o vídeo aqui, eu falei que eu sempre brinquei bastante. Chegou um dia onde um colega de trabalho, a gente tinha um grupo, onde estavam os colegas de trabalho ali, mas não era um grupo oficial da empresa, não era um grupo da empresa, era um grupo dos colegas de trabalho que a gente criou. Como esses grupos de futebol de quinta, essas coisas que existem, não tem nada a ver com a empresa, nada. Fique bem claro isso aqui, nada. Um colega de trabalho, a gente ia trabalhar, o pessoal, algumas pessoas na verdade iam trabalhar no domingo, e um colega de trabalho, ele perguntou nesse grupo, que hora, isso no sábado, 9, 10 horas da noite, ele mandou mensagem, que hora que a gente entra amanhã, no domingo. Aí eu sempre brinquei assim com o pessoal, e o pessoal também brincava comigo. Aí eu fui e brinquei, falei, rapaz, você vai trabalhar daqui a pouco, você já tem que acordar pra estar na empresa. Você não sabe que hora que você entra, você tá na Disney, rapaz, volta pra realidade. Mas a gente sempre brincou assim, homem brinca desse jeito. Vamos ser adultos aqui, né? Mas só que eu também entendo que o cara poderia não estar no dia bem dele, com a família, algum problema assim, e o cara chegou na segunda, ele foi nesse domingo trabalhar, eu não fui. Quando eu cheguei segunda-feira lá, o cara tá completamente transtornado comigo. Aí eu percebi a situação, tentei por 2 vezes ali conversar com ele, pedir perdão, ele falou, não tem perdão, tá certo. Eu falei, não, vamos ficar numa boa, não precisa, já era. O cara tava ali pistola da vida. Aí eu soube que eu não vi isso acontecendo, não vi a situação acontecendo, mas me disseram que ele subiu no RH lá e falou algumas coisas de mim. E eu sempre fui um cara meio duro com as palavras, assim, porque quando eu assumi o cargo de gestor ali de estoque, eu comecei a entrar em atrito com outros líderes, porque eu queria entregar resultado e o resultado eu me sentia um pouco travado pela atitude dos demais. E eu entrei muito em atrito com isso. Então eu não sei se para a empresa eu me tornei um cara difícil de lidar por entrar em atrito com os outros líderes e tudo mais. Tem a versão deles também, eles têm os motivos dele. Mas depois desse ocorrido, acho que foi a gota d'água, a empresa me chamou lá e falou, estamos te desligando porque você é um cara que é difícil de lidar aí com os colegas de trabalho, acho você uma pessoa difícil de lidar. Ele não precisava nem me dar satisfação, porque só se fosse justa causa, né, ele seria obrigado a me dar algum tipo de satisfação. Mas ele ainda falou que deu satisfação, falou que dependesse deles, eles iam fazer por mim, se precisasse de uma carta de recomendação e tudo mais, eles iam indicar algumas coisas pra mim, até falaram, leva currículo em tal empresa que eu já vou ligar lá, já deixar pré-recomendado você, que você é um cara que trabalha muito e tudo mais. Eu saí ali na moral, não xinguei, não briguei. Igual da primeira vez que eu saí em 2019, não xinguei, não gritei nada, sempre fui um cara calmo, assim, dificilmente, muito raro. Acho que nunca no ambiente de trabalho eu perdi o controle de xingar, mandar alguém pra aquele lugar. Sempre fui um cara tranquilo. Falei tudo bem, abracei eles ali, conversei, peguei minhas coisas e fui embora. E isso foi em 2025, comecei em 2007 a trabalhar, parei 1 ano só a trabalhar. Então mais 2 anos aqui, se for 2027, dariam 20 anos. Então eu tenho 17 anos de trabalho, porque eu fiquei 1 ano parado. Então nesses quase 20 anos aí, o que eu aprendi? Depois dessa longa jornada aqui, explicando pra vocês, o que eu aprendi? Cara, que trabalhar é muito bom, realmente muda a cabeça das pessoas. Esses jovens, hoje, eu não me considero assim jovem, porque eu tô com 36 anos, eu me considero já um homem adulto, mas jovem aí, perto dos 20 anos de idade, cara, trabalhe. Se você tiver a oportunidade de trabalhar, trabalhe, que sua vida vai mudar, cara. Vai mudar a sua percepção de mundo, vai mudar como você enxerga o mundo, vai te dar um pouco mais de responsabilidade, saber lidar com hierarquias, vai fazer você evoluir e evoluir muito como pessoa.
mas muito mesmo. Mas somando todos esses anos de trabalho, cara, pra mim não compensa. Pra mim trabalhar é uma grande merda. Com todo respeito a quem tá em CLT e tudo mais trabalhando, mas eu estou muito frustrado. Depois dessa vez que eu fui mandado embora agora, eu saí frustrado do emprego. Eu saí muito nervoso, por isso até falei que pensei bastante, que eu já gravei um outro vídeo dando esse feedback aqui, esse desabafo. Eu não sei nem se vai ter visualização, não sei nem se alguém tá até aqui acompanhando esse vídeo, ouvindo a minha história, que é um vídeo longo, já passou de meia hora. Eu não sei se você tá me acompanhando aqui, mas é um alívio pra mim tá desabafando, colocando isso pra fora, porque parece que eu tô pondo uma coisa pra fora aqui. Então eu fiquei muito frustrado, fiquei bravo. Pena não, né? É o jeito que as coisas funcionam, que eu não sou o dono da empresa, eu era um funcionário, porque se eu sendo funcionário, fosse algo aos modos da democracia aí que a gente tem na sociedade, que eu pudesse opinar, votar, com certeza eu tinha mandado embora um dos patrões, que nessa última empresa eram 2 sócios. Um dele eu tinha cortado, que foi o que me mandou embora. Eu teria mandado ele embora da empresa se eu pudesse. Por N motivos, falta de pulso, falta de firmeza, falta de reconhecimento, falta de um monte de coisa. Muita demagogia, muito ad hominem que ele tinha. Gostava de falar coisas, ilustrava as coisas de uma maneira muito bonita e colorida, mas na verdade não era nada daquilo. Alicerçava algumas histórias dele lá, como eu venci na vida em cima de mentiras, de meias verdades, que com o tempo eu fui aprendendo e descobrindo as verdades. Então isso aí me frustrou demais. Mas a gente sabe que o mundo é podre. Eu tenho um monte de porcaria aqui dentro, como todo mundo tem. Isso não é o motivo da minha frustração. Qual é o motivo da minha frustração? Vamos lá, lembra que eu falei que quando eu trabalhava na máquina, isso era um ponto interessante que eu tinha que voltar lá, vou voltar um pouco antes. Qual o problema maior? O jeitinho brasileiro. É daqui que partem todas as coisas. No primeiro emprego meu, o pessoal falava, você trabalha demais, você se empenha demais e você não recebe, não vale a pena. Trabalha na maciota, vai aqui. Eles davam até um exemplo assim, se você é um carro que vai até a quinta marcha, não precisa pôr quinta marcha. Fica na primeira, segunda ali, administrando, só faz o meio de campo aqui, pega seu saláriozinho dia 5, dia 20 e bofe. Você vai ter trabalho pro dia inteiro, não precisa meter marcha, acabar o serviço não. E desde o primeiro dia que eu pisei um pé na empresa, tem essa conversinha paralela. Ai, vai devagar, né? Não vai muito com sede ao pote, que você vai se frustrar, você tem que ser malandro. Então, o ambiente ali da empresa, o chão de fábrica, você vê essa sacanagem, esse jeitinho brasileiro, essa malandragem. E você fica deslocado, você não querendo aceitar isso. Você passa a ser visto com maus olhos, você passa a ser visto como um puxa-saco de patrão, que o patrão mesmo sendo ruim, você tá ali trabalhando. E você não tá com essas motivações, você só quer trabalhar, cara, fazer o certo. E você fica sendo ali oprimido por esse pensamento, por essas atitudes do pessoal. É uma merda, isso daí é uma merda. Atraso, porque a gente sabe que o governo oprime o empresário, eu sei disso. Não vou falar que o empresário é malvadão, não é. É porque o governo produz, quem produz são as empresas. E eu não enxergo assim como malvadão, mas eles têm lucro sim. Não adianta ficar com ad hominem, com falação. Eu só tenho um frio. A diferença minha pra você é só um frio na barriga que eu sinto, porque se isso aqui der errado, eu vou desmoronar. E vocês não vão perder nada, eu vou perder muita coisa. Falácia, papo furado, porque enquanto eles estão falando isso, estão indo embora de BMW, de Mercedes, viajando para Paris, para França, conhecendo o mundo, e você tá indo embora de moto velha. Não importa o tanto que você poupe, o tanto que você guarda, você não chega no mesmo nível deles. Então essa falácia de que eu tô sofrendo, balela, é uma merda isso aí, balela, que o patrão fala para enganar o otário. Mas eu não vejo isso como problema, por mim que ele lucre 10 vezes mais do que tá lucrando, eu não vejo isso como um problema. Então o problema começa nesse jeitinho brasileiro aí, essa malandragem, os caras tá lucrando, atrasava no primeiro emprego, porque no segundo não tive problema com isso. O cara atrasava pagamento, atrasava hora extra, e você trabalhando, dando sangue ali, que nem eu trabalhei quase 2 anos sem registro, uma sacanagem da bexiga. Registro errado, os caras te trocam de função, não atualiza seu registro. Você vai chamar eles num canto pra conversar, você vai conversar. Não, mas é assim mesmo, não se preocupa que seu registro tá certo e tá errado. Eles te pegam pra uma função, depois você tá fazendo 10 funções diferentes e o registro não acompanha. Eu saí dessa primeira empresa, entrei na segunda empresa. Ali eu já fiquei completamente transtornado, porque quem era o funcionário da empresa era eu, e o rapaz que operava a máquina era um rapaz que não tinha vínculo com a empresa, e ainda assim o patrão deu prioridade por manter esse cara que não era da empresa rodando a máquina, e eu que era o funcionário que já tava sabendo rodar a máquina, deu prioridade pra um cara que não tinha vínculo nenhum com a empresa pra estar rodando a máquina, e eu não rodei. Eu
poderia ter assumido aquela máquina e não quis. Depois o funcionário entrou em atrito com ele lá e saiu fora. Ficou sem operador na máquina, ele teve que correr para arrumar uma outra pessoa. Depois aí, qual a frustração que tem? Eu tive muito problema com líderes, porque eu me empenhava demais quando eu voltei, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, demais com os líderes que querem que as coisas sejam do jeito deles. E você que tá com a mão na massa ali, que não operava a máquina, queria fazer do meu jeito, entrava em muito atrito, que eu queria trabalhar, soltar serviço, você tem que ficar se adequando a líderzinho daqui, líderzinho dali, é uma bosta. A gente chegou numa situação, que quando falei em 2019 que eu saí da empresa, chegou numa situação onde uma máquina que eu operava quebrou, porque não é bem que quebrou, aconteceu uma coisa assim, ó, eu tinha tido um problema de saúde que eu precisava fazer uma operação. E isso em 2015. Eu fiz um plano de saúde, que a empresa tinha uma parceria lá com o plano de saúde. Dei entrada no plano de saúde, mas eu, como cristão, não consegui na entrevista com o médico mentir. Sentei de frente com o médico e falei, eu tenho um problema tal. O médico falou, já que você tem esse problema tal, você vai ter que ficar 2 anos de carência para você poder operar isso. Eu falei, tudo bem, eu vou ficar esses 2 anos. Dei entrada nesse plano de saúde, era finalzinho de 2015. Vamos arredondar assim, começo de 2016. Que 2016 até 2017, 2017 até 2018. Que até 2018, com esse problema me incomodando, doendo. Quando chegou em 2018, que venceu minha carência, eu poderia operar. Cheguei pro patrão, falei dessa maneira, deu a minha carência, quero operar. Vamos aí ver alguma coisa pra gente operar. Não vamos ver nada agora não. Estamos num momento de produção, segura um pouco a onda. Me ajuda aí, cara, pra gente produzir agora, porque as coisas estão acontecendo, eu preciso de você na máquina e tudo mais. Faz a forcinha, depois a gente libera você tranquilo. Eu falei, tudo bem, eu deixo, já estou 2 anos com esse problema. O problema apareceu em 2015. Fiquei desde 2015, 16, 17, 18, 4 anos, pro cara chegar em mim e falar, segura aí pra me ajudar e tal. Segurei. Ele não vai lembrar disso, inclusive se estiver vendo esse vídeo ele vai fingir demência, que é normal. Segurei esse tempo. Trabalhei ali, produzi, fiz tudo que tinha que fazer. Conversei com ele. Olha só, tem muita gente que marca a operação e vai. Eu conversei com ele. Falei, vamos ver agora se a gente encaixa isso para não atrapalhar a operação da empresa. Vamos ver. Segurei até 2019. Segurei mais 1 ano. Chegou lá, ele falou, vou te liberar, faz os exames e tudo mais, quando você tiver para operar, eu te libero férias. Aí você ficou nessa operação na série. Isso não pode. Então, eu aceitei isso pra ajudar a empresa. Olha só como as coisas são. Por isso que eu me frustrei com essa porcaria de CLT. E a empresa batendo no peito, que ajuda funcionário, que faz, vai ver na malandragem. Então, segurei, fui, fiz os exames e tudo, marquei a cirurgia pro um dia X, peguei férias a partir desse dia. Então, eu saí operado de férias. Eu não ia ficar de atestado de férias, 15 dias, que foi que a médica disse que eu ia demorar para recuperar. Passou esses 15 dias, voltei na médica, fiz o retorno para me liberar para o trabalho. Ela falou, não posso te liberar, vou te dar mais 15 dias para você se recuperar. Me deu mais 15 dias. Eu entrei em contato com a empresa e falei, voltei hoje no retorno, estou mais 15 dias de atestado, tudo mais. Tudo bem, voltei esses 15 dias depois. Esse problema que eu tive foi ginecomastia, foi um problema no peito que eu tive que operar, não conseguia fazer um monte de movimento, esforço com o lado direito, que eu tive só do lado direito, quando eu tirei o nódulo de gordura do peito. Aí, voltei a trabalhar. Quando eu voltei, a máquina que eu operava tinha sido nesse tempo de 30 dias que eu fiquei fora, 15 mais 15, né? Foi um rapaz que operou a máquina e eu sempre fui zeloso pela máquina. A minha máquina era impecável, sempre limpa, sempre polida, sempre lubrificada. E o cara não tinha o mesmo cuidado que eu. Não era a máquina que ele operava, né? Meteu marcha na máquina, um monte de coisa irregular, quebrada, frágil, frouxa. Eu cheguei, constatei tudo isso. Não queimei o cara, não xinguei, não falei, o cara vagabundo quebrou a máquina. Cheguei desse jeito no patrão, falei, estamos com alguns problemas aqui, essa alavanca tá frouxa, precisa ajustar isso, precisamos chamar o mecânico. Ele falou desse jeito pra mim. O cara que segurou desde 2015 o problema, quando podia operar, segurou mais 1 ano pra ajudar esse malandro. Não, você ficou esses 30 dias fora, você voltou, não tá querendo trabalhar. Desde que voltou, você tá sendo corpo mole. Eu falei, eu não tô querendo trabalhar. Primeiro, eu não posso pegar um monte de peso que eu pegava, porque eu ainda tô no processo de recuperação. Então, eu vou pegar menos peso, vou trabalhar um pouco mais devagar, mas eu tô trabalhando. O que eu estou te falando não é que eu não quero trabalhar, é que a máquina não está de acordo com o que ela tinha que estar. Precisamos arrumar isso, isso e isso. Passei 2 semanas, desde que eu voltei dessa cirurgia, explicando pra ele. Na moral, sem gritar, sem denegrir funcionário, colega, ninguém, não falei nada. Inclusive, teve colegas meus que falaram que o cara prensou um martelo dentro da máquina, quebrou peça, fez um monte de coisa
do arco da velha com a máquina. E eu, pra não queimar o colega de trabalho, não falei nada, só falei que a máquina tava com problema. Beleza. O patrão falou que passado essas 2 semanas alertando o problema, no final dessa segunda semana ele falou que o cara ia vir, o mecânico. Na quinta-feira ele falou assim, ó, amanhã, sexta-feira, na quinta ele falou, amanhã, que é sexta, o mecânico vem. Então o mecânico vai vir e resolve esse problema da máquina. Aí você fica satisfeito? Eu falei, fico, vai ficar bom pra todo mundo. Falei, beleza, ele vai vir. Chegou nessa sexta-feira, nada do mecânico. O mecânico não veio, não apareceu na parte da manhã. Ele chegou desse jeito pra mim, na hora do almoço, falou, ó, amanhã o mecânico... Não, amanhã não. Ele falou, o mecânico provavelmente não vem hoje. Segunda-feira ele vem 100% de certeza. Então provavelmente ele não vem hoje. Falei, beleza, trabalhei. E na sexta-feira a gente saiu 1 hora mais cedo. Em vez de sair às 18, saiu às 17 horas. Quando deu as 17 horas, um primo meu também trabalhava nessa empresa. E esse meu primo, ele fez um curso de barbearia. Ele cortava o cabelo de alguns colegas de trabalho, após o horário. Passou as 17 horas, esse meu primo ficou cortando o cabelo de um colega de trabalho até mais ou menos 17h30. Ou seja, o mecânico não veio à tarde. Eu fiquei meia hora a mais que eu ia embora, que esse meu primo dava carona pra ele de moto. Fiquei meia hora a mais, nada desse mecânico aparecer. E o patrão lá dentro, viu? Transitando lá dentro. Nada desse cara aparecer. Peguei meu primo, fomos embora. Quando eu estava chegando, eu ia no mercado com a minha esposa. Minha esposa nesse dia, deixei meu primo e estava indo no mercado, que eu combinei com ela. Ela falou, vamos no mercado? Minha esposa trabalhava ela é professora, ia sair da escola e eu ia sair da gráfica. Encontraríamos no mercado. Ela ia pra lá de carro, eu ia de moto e a gente se encontrava no mercado. Falei pra ela, provavelmente eu não vou porque o mecânico vem até de tarde. Só se incorrer um imprevisto eu não vou. Quando o patrão falou pra mim na hora do almoço que eu provavelmente não vinha, eu liguei pra minha esposa na hora do almoço e falei, ó, talvez eu vá, porque eu acho que o mecânico não vem. Eu falei assim pra ela, ó, meu primo vai cortar um cabelo depois do horário, depois das 17, acabando, acho que é o tempo do cara chegar. Se o cara não chegar, eu vou e te encontro no mercado. O cara não chegou até as 17, que é o horário de trabalho. Nisso eu já tinha batido meu ponto. Peguei meu primo 17h30, meia hora depois, fui embora. Deixei meu primo no destino dele, fui pro mercado. Quando eu tô indo pro mercado, eu vi o mecânico andava com a moto, ele com a caixa de ferramenta presa na moto indo pra empresa. Quase 18 horas da tarde. Fui no mercado, cheguei no mercado, parei a moto, encontrei minha esposa. Quando eu encontrei minha esposa no mercado, o celular toca. Peguei o celular. Ah, onde você tá? Desse jeito. Pedro, onde você tá? Eu falei, tô no mercado. Como é que você tá fazendo aí? Eu falei, rapaz, eu vim pro mercado, o mecânico não chegou. Eu não falei desse jeito. Eu não falei pra você que o cara vinha hoje? Eu falei, não foi isso que você disse. Foi o que eu disse sim. Eu falei, não foi. Você disse que provavelmente ele não vinha hoje. Na segunda-feira ele vinha 100% de certeza. E outra. Eu fiquei até as 17h30, eu fiquei 30 minutos a mais aí e o cara não apareceu. Agora que eu saí, o cara vai? Que culpa que eu tenho? Ele falou desse jeito pra mim. Isso que você fez é igual se você me desse um tapa na cara. Isso é atitude de moleque. E eu sempre fui muito responsável pelo meu trabalho. Eu sempre dei muita produção e isso daqui não tem quem tira de mim. Sempre produzi muito e muita mais do que os colegas de trabalho que trabalhavam na mesma máquina que eu. Ganhando menos que isso. Ganhando menos que um cara que eu trabalhava mais. Isso também é um motivo de não gostar mais dessa peste de CLT. Beleza. Falei, não, tô indo aí agora. Falei com a minha esposa, ó, acabei de falar com o patrão aqui. Tô voltando pra empresa. Mas por quê? Falei, tô voltando pra empresa. Já tava de cabeça quente. Depois a gente conversa. Cheguei na empresa tranquilo. Passei pelo patrão e ele com o celularzinho no ouvido e resolvendo as coisas dele. Passei pelo patrão, fui lá. Não descontei em ninguém, já tava transtornado com isso que eu ouvi. Fui lá, conversei com o cara, arrumamos a máquina, ficamos ali uma meia hora ali, arrumamos os pontos que tinha que arrumar. Acabando de arrumar, cheguei no patrão e falei, eu estou me desligando da empresa. Eu não trabalho mais aqui a partir de hoje. Ele falou assim, é um caminhão de problema que você tira das minhas costas. Ele começou a falar um monte. Eu sério aqui, pleno. E ele aqui, e eu aqui. Não, beleza. Não xinguei. Poderia, e eu tinha argumentos e direito de falar um monte de merda pra ele, que ele merecia ouvir, que é safado. Não falei, fiquei quieto, mantive a postura, peguei minhas coisas, fui, e ele atrás de mim enchendo o saco. Peguei minhas coisas íntegro, não ofendi, não desci o nível, não fiz caras e bocas reta aqui, sereno, peguei minhas coisas, fui embora. Na semana seguinte, voltei pra acertar as coisas lá no RH da empresa, ele me encontrou, às vezes a gente esquenta a cabeça, né, fala coisa que não deve, sem pensar, mas como eu mantive a postura, ele veio falar isso pra mim. Então, se precisar de mim, qualquer coisa aí, pode contar comigo, se você é um cara fera e tal, vou te recomendar, a mesma conversa de sempre. Falei, beleza, fui embora, segui minha vida. Depois desse 1 ano, que aconteceu de mim voltar a trabalhar lá. Quando eu voltei a trabalhar,
Continuam os problemas. Funcionário incapaz na gestão das pessoas, no setor que eu trabalhava. A pessoa, péssima líder, não motivava a equipe, não tinha ideias, estratégias para melhorar. E eu sempre tentei ser proativo para melhorar a equipe. Fazia recomendações nas reuniões com os demais líderes, que o patrão falava, precisamos disso, disso e disso. Eu tinha coragem de pôr a cara a tapa para pedir melhorias. Sempre fiz isso. Isso também me frustrava, que pessoas incapazes, sem resultado, liderando, e os patrão batendo palma para isso. A gente vinha em reuniões dando tapinha nas costas. Você é fera, você é 10. Enquanto as pessoas que davam soluções, igual eu e outras pessoas, tinham ideias para melhorar, foda-se, fica Deus dará lá. Então isso já me deixava puto com isso. Todo mundo reclamava nos corredores, falta isso, falta aquilo, e a pessoa não faz nada. O patrão dava uma chamada de atenção na líder, a líder, em vez de resolver o problema, chamava todo mundo, os liderados, e passava tudo pra gente um BO. Não segurava nada. Era uma merda trabalhar lá, uma merda. Aí, quando eu fui assumindo o estoque, aos poucos, não era líder, eu não tinha equipe. Tudo que eu queria fazer, os colegas... Lembra que eu falei que eu tinha um atrito? Depois que eu virei esse gesto, comecei a ter atrito, porque eu precisava de coisas para gerir o estoque, precisava de informações, precisava que os outros setores, os setores de produção e tudo mais, fornecessem informações para mim, para que eu pudesse tomar as decisões. Eu não tinha isso, eu não tinha liderado, eu não tinha coleguismo, as informações que eu pedia não chegavam até mim, as pessoas definiam e decidiam as coisas voltadas ao estoque sem falar comigo. Essa líder que eu tinha lá tomava decisões que cabiam a mim, e ela que tomava, porque eu não era ninguém, e isso é frustrante você chegar, e eu sempre chegava no horário, chegava cedo, dava o meu máximo lá, o meu máximo, tava enfiado naquela bosta pra dar meu máximo, e esses bacanas aí, que não entrega resultado, que eram os legais, e eu que era o chato, o cara que briga com todo mundo, o cara difícil era eu, porque eu queria dar certo. Então, e esse é o cerne da questão, o tal do jeitinho brasileiro, essa merda, esse câncer, que é você ser vagabundo, fazer serviço nas coxas, se der, deu, se não der, foda-se, nós maquiamos, um dá a mão pro outro e vira essa corrupção, faz nas coxas. E quem quer entregar resultado, nesse país, aqui, só se fode nessa merda. Então isso que me deixou puto. Isso que me deixou puto. E ele não queria que eu fosse líder, nunca foi plano dele. Porque quando esse cara chegou pra prestar essa assessoria, o cara que pisou o pé junto o dia inteiro ali. Aí eu virei líder, depois que eu virei líder, o resultado melhorou 300%, começou a vir resultado, precisão, melhorar tudo, porque daí eu tinha autonomia pra agir, aí vinha com falsidade, com demagogia, que você, nossa, você é um bom líder, que você é top, que você com palavra frívola, com malandragem. Sempre entreguei o mesmo resultado. Precisou um cara de fora vir bater o pé firme pro cara falar, e depois vir pagar uma de bacana, como se sempre enxergasse. Rapaz, se você quer destacar, se você quer entregar resultado, você não vai ser visto. Vai ser só tapinha nas costas. Que você é 10. Não é bosta nenhuma. O que eu percebi nesse tempo trabalhando? Os vagabundos têm valor. Vagabundo tem valor. Quem faz trabalho nas coxas tem valor. Quem não sabe assumir responsabilidade e não assume tem valor. Porque uma coisa eu percebi depois que eu virei gestor, que essa empresa terceirizada foi ali, para ajudar a gerir as coisas na empresa, tinha um sistema dessa empresa que todos os líderes e gestores cadastraram nesse sistema. E tinham que postar ali semanalmente algumas metas, objetivos, e para essa empresa acompanhar o desenvolvimento de cada setor e da empresa como um todo. Tínhamos que fornecer gráficos e tudo mais. Semanalmente tinha que estar cadastrado essas atividades lá. Essas atividades tinham que ser desenvolvidas pelas equipes, e cada equipe tinha que desenvolver o que eles chamam de placar, que é um gráfico visual para toda a equipe, todos os liderados de cada setor pudessem acompanhar visualmente o desempenho das atividades, e para que também essa empresa que estava gerindo pudesse acompanhar. Aí que tá o ponto interessante, porque dos 10, 15 líderes que tinha lá dentro, eu era o único líder que levava as coisas à risca. Meus compromissos todos alinhados todas as semanas, todos concluídos. Eu concluí 100% dos objetivos traçados pela equipe eram concluídos. 100%. Eu não consegui deixar, quer dizer, não deixamos um compromisso, um objetivo sequer sem concluir. Isso é o quê? É sorte. E não, vou criar um compromisso fácil. Sei lá, troque o garrafão de água do bebedouro. Não, era coisas específicas. Fizemos mudança de armazém, condensamos 2 armazéns dentro de um, mudança de endereço, estoques
contagens inteiras do que chama de balanço, né, do estoque. Fizemos inúmeras alterações e mudanças. E era uma coisa que dependia de empilhadeira, uma estratégia para acontecer. E tinha setores que dependiam mais de raciocínio, criar planilhas que não entregavam. Você ia para as reuniões dos líderes, compromissos sem entregar, e o pessoal assim, ó. Ah, eu não entreguei, fica para outra semana. Aí na outra eu vejo, na outra eu não vejo. E você aqui, ó, quebrando a cabeça, eu trazia as coisas para casa, tinha planilha em casa, eu estudava o negócio para tentar fazer acontecer, sentava para conversar com os liderados, tentava passar confiança, a gente vai conseguir, a gente vai entregar e tudo mais. E vagabundo que não faz nada, não entregava nada, negócio bacana. E eu via isso, eu via e ouvia nas reuniões. Nossa, como fulano é maravilhoso, como Beltrano é top, como Ciclano entrega resultado. E você que tá aqui, ó, só aqui, só. E o resultado? E o aumento de salário e as coisas? E outra, e eu assumi uma função, não tive troca de registro, salário não acompanhou, eu tinha que ficar pedindo salário, vagabundo trocando de carro todo ano, construindo casa em condomínio, e falava pra mim, não posso aumentar, não pode aumentar R$100 aí, você tem que ficar chorando, você entrega 1 milhão de resultado, o cara não te retorna. Isso que vagabundo tem valor, cara que não faz porra nenhuma, fica cozinhando, da hora que chega, a hora que vai embora, é que tem valor. Inclusive, tive desavenças com funcionários lá, e esses funcionários, atestado atrás de atestado, atrás de atestado. Estão lá até hoje, é os bacana. Eu que sou errado. E o legal, que me deixa a cereja do bolo, minha esposa grávida, meu filho para nascer, eu tenho um filho de 1 ano e meio. Quando minha esposa estava grávida do meu filho para nascer, meu filho nasceu em janeiro, e é o pico, tá no pico de produção da empresa, dezembro, janeiro. Eu, em vez de estar acompanhando minha esposa, eu estava enfiado dentro daquela bosta. Entrando às 5 horas da manhã, fazendo hora extra, trabalhando todos os domingos e feriados, que eu podia estar aqui com a minha família enfiado naquele lixo. Pra vagabundo trocar de carro, enriquecer, vir com demagogia, papo furado, falar que tem um frio na barriga, nós tá tudo no mesmo barco. Não te dá um aumento, porque fala que não consegue. Isso que é uma merda de trabalhar. Então, cara, eu vou te indicar. Cara, não quero indicação nenhuma. Pior frustração da minha vida foi ter perdido tempo, paz de espírito e tempo precioso com a minha família para estar enfiado nessa bosta. Que você não tem valor, você não é visto, você não é enxergado. E se você quer eu queria entregar resultado. Eu queria ir para cima, eu tenho gana. Eu queria entregar resultado, eu queria controlar as coisas, eu queria mudar as coisas na empresa. Não é para mim, não, que não tem esse ego de falar, eu sou foda, não. Rapaz, aqui eu não posso citar nomes nem falar nada. Que se colocasse minha equipe aqui pra vir aqui relatar, que eu tinha na época, que não tô mais na empresa, pra vir relatar como eram as coisas, nenhum momento eu pegava mérito pra mim, falava que nunca fiz isso. Todas as reuniões eu sempre atribuí o esforço à equipe, sempre conversava com esse cara que geria a empresa lá nesse sistema de fora, sempre falava, equipe que fez equipe, nós somos um organismo, sempre atribui a todo mundo. Não tenho essa vaidade, foda-se pra mim se eu sou o cara ou não sou, foda-se. Eu não queria isso, eu só queria que meus pares, meus colegas e minha equipe conseguissem trabalhar em paz. Só que eu precisava do outro setor, o outro setor daquele jeito, não deu. Então eu tomava. Semana que vem eu vejo, e toma. Na outra eu vejo, e toma. Daí quando eu precisava, que eu já tava me enrolando 2 semanas, eu precisava ir pra cima. Não precisa e vai, cadê? E quando você ia pra cima, você que é o errado. Você que é o briguento. Cara, escutem aqui, eu não vou me dobrar esse jeitinho brasileiro, essa malandragem, essa falta de escrúpulo, eu não vou me dobrar. Se pra me manter numa empresa tem que ser um vagabundo, eu não vou me manter na empresa. Se pra me manter numa empresa eu tenho que ser um vendido, sem opinião, sem atitude, não vou me manter na empresa. Então o que eu concluo? Eu acho que não compensa trabalhar mais. Eu perdi essa esperança e eu tenho 36 anos. E na atual sociedade que vivemos, que eu vi notícias aí, inclusive essa semana, que eu vou aposentar com 78 anos de idade, sendo que a expectativa de vida do brasileiro é de 76, vou me aposentar morto. Eu não vou me aposentar. Então pra que eu vou trabalhar? Pra ouvir ladainha de patrão, que nós tá no mesmo barco, trocando de carro todo ano, viajando pra fora. Pra isso, pra patrão dar melhores cargos de salário pra vagabundo que não entrega resultado, e você que entrega, você quer conversar? Não, fica na sua. Põe 10 líderes acima de você que não entregam 1/10 do que você faz. E você tem que bater palma. É bacana. Pra essa merda que eu vou voltar a trabalhar, não volto mais. Graças a Deus que nos dias de hoje nós temos iFood, 99, Shopee para entregar essas coisas. Graças a Deus que tem uma válvula de escape.
Porque dali depende do seu resultado. E não de vagabundo para reconhecer, que não reconhece. Eu não queria estar falando isso, porque eu sou um cara que tem gana, que gosta de trabalhar. Eu era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Não tinha tempo ruim para mim. Se fosse para lombar caixa, lombava. Se fosse para produzir, produzia. Se fosse para trabalhar, trabalhava. É sábado, vamos. É domingo, vamos. É para entrar meia-noite, entra. É para entrar 3 da manhã, entra. Não tem tempo ruim. Mas não é isso que a sociedade, que a empresa quer. O que a gente vê hoje na sociedade é bando de idolatria. É música sem qualidade, é serviço sem qualidade, é um lixo. Eu não vou me dobrar e ser mais um. O que eu faço? Qual é a solução? É foda, não queria estar falando essa merda desabafando aqui. Acho que desabafei pra ninguém, nem sei se você assistiu. Se você assistiu esse desabafo aqui, diga aí nos comentários o que você acha. Eu tô puto? Eu tô falando besteira? Ou é assim que as coisas acontecem aí no seu emprego também? Ou ao seu redor? É uma merda isso aqui, velho, uma merda. Uma merda. Mas essa foi a minha palavra e meu desabafo. Espero que você... Nossa, eu gravei um vídeo muito grande, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas diga aí nos comentários o que você achou. Perdoa aí pelos exageros. Isso aqui foi só mais um desabafo. E agora eu tô tentando novamente empreender na internet. Agora eu tô com novos planos aí. Nos próximos vídeos aí vou compartilhar com vocês o que eu tô fazendo. Beleza, galera? Tamo junto. Forte abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Perdoe os exageros que eu cometi. E se você se identificou, não esquece. Deixa aqui nos comentários. Se puder, dá uma força. Inscreva-se no canal aí, dá um like. Isso ajuda muita gente. Beleza? Tamo junto. É nóis.